Ok, muito boa tarde a todas e a todos. Nós aqui do Colegiado de Física da Unifap e do Colegiado de Física do IFAP, né, nesse ciclo de atividades aí que temos feito, né, devido a essa pandemia, para tentar manter o nosso contato com os nossos alunos e manter a ciência viva, né, nesse ciclo de palestra que temos realizados. Hoje, mais uma vez, aqui teremos mais um convidado, e hoje nós temos aqui o professor Giovanni Brandão, né, que vai falar um pouco para a gente hoje aí sobre o nanomagnetismo. Então, professor Giovanni, eu deixo aí agora a palavra com o senhor, pode se apresentar, pode interagir, e a hora que quiser esteja à vontade para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos, uma ótima palestra. Obrigado. Bom, meu nome é Giovanni, né? Sou pesquisador aqui no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, no Sirius, pesquisador em uma das linhas de luz chamada Sabiá. Bom, antes até de começar, eu queria agradecer o Paulo, né, que me fez esse convite para poder estar apresentando esse seminário. É um prazer para mim estar reencontrando, mesmo que ainda online, né, virtualmente, né, o Paulo, que foi meu contemporâneo, e outras pessoas que estão aí no chat aí, que também eram da mesma época lá no doutorado no CBPF. Então é bem bacana. Bom, então nessa palestra eu vou tentar mostrar para vocês uma forma de investigar materiais magnéticos, em especial materiais magnéticos em escala nanométrica, utilizando técnicas e ferramentas que usam raio-x. Eu vou tentar mostrar quais são as vantagens que a gente consegue, né, obter utilizando essas ferramentas em comparação com técnicas convencionais que nós temos nos laboratórios das universidades. Então, só para a gente se situar um pouco, né, onde está o Sirius, né, e o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? O Sirius é um dos laboratórios que compõem o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, aqui em Campinas. Então, nós temos 4 grandes laboratórios nesse mesmo campus. A gente tem o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorrenováveis, o Laboratório Nacional de Biotecnologia, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron com o UVX, que é o antigo Síncrotron. Não sei se alguém aqui que está assistindo esse seminário, está participando desse seminário, já teve a oportunidade de visitar o campus. Mas aqui era o antigo UVX, e esse cara aqui grande, essa infraestrutura aqui enorme, é a nova fonte de luz Síncrotron chamada Sirius, né? Está sendo desenvolvida agora. Todos esses laboratórios são laboratórios multiusuários e eles têm programas para poder atender os usuários, então são laboratórios abertos, né? No momento, as propostas estão paradas para o Sirius. Na verdade, o Sirius só está recebendo propostas relacionadas à pesquisa sobre o Covid, né, nesse momento, por conta da pandemia. Mas assim que as coisas se normalizarem e o desenvolvimento das novas linhas de luz acontecer, o programa vai ser reaberto novamente. Tá bom? Então, voltando para o tema desse seminário, né, eu fiz aqui um esquema bem simples para poder fazer uma evolução do que é o magnetismo, qual a origem do magnetismo, alguns fatos históricos, e de onde o magnetismo vem, ou seja, quem é que determina que o material é magnético ou não. E, em seguida, eu vou falar sobre esse magnetismo na nanoescala, por que é importante, né, estudar magnetismo em escalas mais reduzidas, além das propriedades físicas que surgem quando você estuda magnetismo nessa escala, ele também tem uma grande importância em aplicações tecnológicas, né? Então, tem esses 2 campos que é interessante para a física, né? Tanto no desenvolvimento de novos fenômenos, no entendimento de novos fenômenos e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, vou dar alguns exemplos de onde ele é aplicado. Então, eu vou começar a introduzir como que essa luz síncrotron é produzida, né?
no caso em especial do raio-x, e como a gente usa ele, então, para poder identificar as propriedades magnéticas do material. E, por fim, eu vou dar alguns exemplos de aplicação que a gente pode ter em memória magnética em que você estuda esses materiais utilizando essa ferramenta. Tá bom? Então, só para ter assim, uma ideia de como que surgem, né, os primeiros fenômenos magnéticos, né? No ano 1300 a.C., você já tinha ali alguns fenômenos magnéticos sendo observados, por exemplo, por navegadores chineses, né? E logo em seguida, 800 anos antes de Cristo, os gregos observaram que pedaços de magnetita atraíam pedaços de ferro, por exemplo. Então, o magnetismo é isso, né? É uma força da natureza que é capaz de atrair ou repelir, né, os objetos que são magnetizados, dependendo de qual polo magnético que você atrai, né, que você coloca em interação com outro material magnético, né? Em seguida, tem várias outras datas importantes de fenômenos magnéticos que foram sendo observados. Eu gosto bastante dessa data de 1820, né, que fala do experimento elétrica e vê um compasso, né, uma agulha magnética sendo defletida. E isso, na verdade, é porque essa corrente elétrica fluindo no fio gera um campo magnético e, consequentemente, defletia esse compasso. E depois tem várias outras manifestações do magnetismo que são importantes, que foram acontecendo ao longo do tempo. Tá bom? Então, mas da onde que vem, né? Quem é que determina, né, o magnetismo do material? Né? Como é usual e muito comum, né, o estado de um material, o estado de uma amostra, normalmente ou comumente, é determinada pelo elétron. E no magnetismo não é diferente, né? Então a gente pode lembrar lá, né, do fato de uma corrente elétrica, né, gerar um campo magnético. Se a gente olhar para o elétron do material, a gente pode tentar fazer uma aproximação e encontrar algumas similaridades com isso para explicar a origem do magnetismo. Então, se a gente considerar um elétron fazendo uma órbita circular em torno do núcleo do átomo, esse elétron, na verdade, está constituindo uma corrente e, consequentemente, um campo magnético. Só que o elétron também tem spin, ou seja, o elétron também gira em torno do seu próprio eixo. Então, esse movimento do elétron em torno do seu próprio eixo também gera um momento magnético. E é a combinação desses dois movimentos do elétron, o movimento orbital em torno do núcleo e o seu movimento em torno do seu próprio eixo, que dá um momento magnético do material, né, que gera o momento magnético do material. Então, o momento magnético total da amostra vai ser a contribuição do momento magnético de spin e do momento magnético orbital. Tá bom? Quero que vocês prestem bem atenção nessa expressão, porque mais à frente eu vou tentar voltar nela para mostrar como que é possível, com o raio-x, distinguir o momento de spin, o momento orbital, o momento magnético de spin e o momento magnético orbital de um material. Beleza? Bom, e aí, aqui é um exemplo só para a gente entender, né, como é que é a contribuição, né, dos elétrons, né, para o magnetismo. Né? Por exemplo, nos metais de transição 3D, né, quando você tem elétrons desemparelhados, a contribuição de cada campo magnético, né, desse elétron com um spin-up desemparelhado aqui é que vai, na verdade, gerar o magnetismo do material. Quando eu tenho um elétron com spin-up e um elétron com spin-down, né, cada contribuição do campo magnético gerado por esse elétron vai cancelar o outro. Né? Então, o magnetismo está exatamente, né, pelo menos nos casos dos materiais 3D, está exatamente no fato de você ter elétrons desemparelhados nessa banda de valência que a gente chama. Então, a contribuição do magnetismo vem exatamente desses elétrons desemparelhados, tá bom? E aí, o magnetismo ele é estudado, né, em diferentes escalas e tem aplicações em diferentes escalas. E para a gente ter uma ideia assim, bem simples do que é estudar o magnetismo
numa escala maior, digamos, uma escala volumétrica, ou seja, você tem uma quantidade significativa de material, então você pode estudar o magnetismo no volume. E se a gente puder ir dividindo esse material, cortando esse material, a gente pode passar por uma fase que a gente chama de filme magnético, até a gente ir para os filmes finos e ultrafinos, onde a gente começa, então, a investigar o magnetismo nessa escala nanométrica. E o que é interessante é que os efeitos observados nos filmes ultrafinos, né, que é onde compreende, então, o nanomagnetismo, os efeitos são bastante diferentes dos observáveis no volume. Você tem mais contribuições de interface, mais contribuições de superfície, por exemplo, para o magnetismo do seu material. Então, é bem importante porque tem novos fenômenos que surgem, né, devido à dimensionalidade, né, dessa baixa dimensionalidade, né? Então, a gente pode fazer esse comparativo, né, entre volume e filme finos. Bom, e então as aplicações tecnológicas elas são diversas, né? Desde uma bússola para você poder se orientar geograficamente, ao uso de ímãs permanentes para a construção de motores, geradores, onde você pode transformar a energia eletromagnética em energia mecânica, por exemplo. E também, né, o que está presente bastante no nosso dia a dia, né, que todo mundo usa, que são os discos rígidos, onde a gente pode armazenar as informações, né? Só que a demanda, né, por guardar informação tem crescido cada vez mais, né? Então, isso nos empurra exatamente a estudar magnetismo numa baixa escala, para que a gente consiga, né, de certa forma, aumentar a capacidade de armazenar informação e, ao mesmo tempo, fazer com que esse processo seja mais rápido, né? Ou seja, eu quero um dispositivo que seja menor, né, e um dispositivo que seja mais veloz. Então, existe uma série de propostas em que a gente pode estudar magnetismo para poder entender essas propriedades em baixa escala para construir novos dispositivos de memória magnética. Tá bom? Então, esse é um dos grandes objetivos de estudar magnetismo. Não é só esse, né, não dá para colocar todos os exemplos aqui, mas um dos principais exemplos é isso, de você construir novas memórias magnéticas que sejam cada vez menores e cada vez mais rápidas. Bom, então como é que a gente pode usar as ferramentas, né, as técnicas experimentais que utilizam raio-x para poder estudar magnetismo, né, e compreender melhor essas propriedades, né? Então, qual é as vantagens disso? Utilizando técnicas com raio-x, eu posso fazer experimentos de espectroscopia, eu vou explicar sobre isso mais à frente, e também experimentos de microscopia. E fazendo, né, somando, né, essas duas ferramentas, a primeira característica interessante de utilizar raio-x para estudar magnetismo é você estudar com seletividade química. O que significa isso? Isso significa que se você tem um material heterogêneo, ou seja, se tem vários elementos magnéticos, ou elementos magnéticos e não magnéticos, e você quer saber a influência de um elemento sobre o outro, você consegue, utilizando um raio-x, separar a contribuição de cada um desses elementos. Então, isso surge como uma primeira vantagem de utilizar raio-x em comparação com outras técnicas, né? Raio-x também, dependendo da energia, tem uma alta penetração, então você pode estudar os materiais magnéticos no volume, ou você pode estudar também, no caso de raio-x macios, que a gente chama, ou raio-x moles, na verdade, que a gente chama, estudar superfícies, finos interfaces, e que aí a gente está indo na direção de estudar o magnetismo na nanoescala. E aí, se a gente adiciona a microscopia, é possível também a gente conseguir entender como acontece a formação de domínios magnéticos na amostra, ou seja, como é a distribuição espacial dos domínios magnéticos numa amostra. E esse último caso aqui é bastante importante no desenvolvimento das tecnologias que eu falei anteriormente, né, de gravação magnética. Né? Você estudar domínios magnéticos, saber o comportamento de domínios magnéticos pode levar ao desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, só para a gente ter uma noção
de como que é produzida essa luz síncrotron, eu vou utilizar esse diagrama aqui, que é exatamente como era o anel antigo, aquele anel que eu mostrei que era o UVX, que era o antigo síncrotron, só para a gente ter uma ideia básica de como que essa luz é produzida. Então, a gente tem aqui vários componentes, né, nesse dispositivo. Tem esse aqui que é bastante importante, que se chama LINAC, que é um acelerador linear. Então, o que acontece é que os elétrons são acelerados nesse LINAC e eles são injetados nesse primeiro anel aqui. E aqui, esse anel ele é chamado de booster, eles são impulsionados, esses elétrons ficam dando essas voltas nesse anel e são impulsionados até atingir uma velocidade próxima da luz, tá bom? E, subsequentemente, né, esses elétrons são injetados nesse anel maior, também ficam dando voltas aqui com velocidade próxima da luz. E a gente consegue ver também nesse diagrama, né, que a cada tangente desse anel, a gente tem o que a gente chama de cabanas experimentais. Tá? Então, esse anel é chamado de anel de armazenamento. Nós temos as cabanas experimentais. E nessas cabanas experimentais, existem estações experimentais, né, nessas cabanas, onde os experimentos são feitos. Né? Mas até agora eu não disse como que é produzida a luz. Né? Então, só disse que os elétrons estão girando nessa trajetória circular com uma velocidade próxima da luz, mas como que essa luz é gerada? O que acontece é que, para poder manter a órbita desses elétrons numa curva fechada, eu preciso aplicar campos magnéticos. Tá? Então, os elétrons ficam viajando próximo à velocidade da luz nessa trajetória circular e eu preciso usar campos magnéticos para poder defletir a trajetória do elétron e manter ele nessa curva. Quando eu faço isso, o elétron, a cada tangente, né, que o elétron é forçado a se manter nessa curva fechada, ele perde energia. E o elétron ele perde energia na forma de radiação. Tá? Então, é assim que é produzida a luz síncrotron. E essa luz síncrotron, ela compreende um amplo range do espectro eletromagnético, que vai desde o infravermelho até os raios-x. E isso permite a gente estudar células, moléculas, átomos individuais. Então, isso nos permite estudar e investigar os materiais em diversas áreas, da biologia, química, física, das engenharias, de energia. Então, é uma ferramenta, essa máquina é uma máquina muito importante que possibilita a investigação de diferentes materiais cobrindo diferentes áreas. Para o nosso caso aqui, né, desse seminário, eu vou me concentrar nos raios-x, porque são eles que são os mais utilizados para poder estudar materiais magnéticos no síncrotron. E para a gente compreender isso um pouco melhor, é importante a gente entender como que é a interação desses raios-x que são produzidos pelo síncrotron com a matéria. Então, esse diagrama aqui ao lado, ele mostra essa interação, né? Os raios-x, os fótons incidentes, né? Os raios-x produzidos pelo síncrotron interagem com o material e acontecem vários mecanismos, vários fenômenos ao mesmo tempo. Tá? Então, esses fótons podem simplesmente atravessar a amostra sem ser absorvidos, ou parte deles podem ser absorvidos e outros fótons serem emitidos, ou ele pode ser também absorvido pelos elétrons do material, e isso gera uma quantidade de elétrons que pode ser emitidos e até mesmo ejetados, né, da amostra. Tá? E eu vou me concentrar mais nesse caso aqui para poder explicar esse tema aqui, que é a espectroscopia de absorção por raio-x. A gente precisa entender um pouco o que é isso daqui para a gente poder dar o próximo passo, de que é usar essa espectroscopia para entender as propriedades dos materiais magnéticos. Então, aqui ao lado, né, você tem a distribuição dos elétrons nessas camadas, né, K, L, M. E uma das grandes vantagens de um síncrotron também é você poder variar a energia do fóton incidente. E fazendo isso, né, variando a energia do fóton incidente, eu posso arrancar um elétron específico de uma dessas camadas. Então, eu posso incidir um fóton de raio-x com uma energia característica tal que eu tiro esse elétron de um estado ocupado e posso ou arrancar esse elétron do material
ou fazer com que esse elétron ocupe um estado desocupado, mais externo ao núcleo do átomo, tá bom? Então, esse processo é que a gente chama de absorção por raio-x, tá? Só para poder ficar um pouco mais claro, eu vou dar um exemplo de um material mesmo, né? Então, no caso de ferro, que é um material magnético, eu posso incidir fótons com uma energia característica tal que eu arranco um elétron do subnível 2p e coloco esse elétron num estado vazio aqui, né, numa banda de valência, num subnível 3D, por exemplo. Então, na verdade, nesse espectro de absorção, eu estou medindo quantos buracos ou quantos estados vazios eu tenho aqui, tá bom? Então, um gráfico, né, ou uma representação desses espectros de absorção pode ser visto nessa figura aqui, né? Eu tenho uma amostra que tem 3 elementos químicos diferentes, um cobre, tem um ferro e tem um níquel, tá bom? E como eu posso variar continuamente, eu não posso variar a energia do fotoincidente, o que eu observo são esses picos de absorção, mas esses picos de absorção são separados por esses elementos. Eu consigo realmente identificar qual é o elemento que existe na minha amostra. Então, veja que o ferro aqui, a absorção em torno de 700 electrovolts, do níquel já é em torno de 850 electrovolts e do cobre 950 electrovolts. Então, aqui eu já exemplifico que o raio-x tem essa vantagem de a gente poder identificar qual é o material que tem na nossa amostra e separar esse material. Só que até aqui ainda não falei nada sobre o magnetismo, né? Então agora eu vou introduzir exatamente como a gente usa esses espectros de absorção de raio-x para poder identificar as propriedades magnéticas do material, tá bom? Então, uma outra possibilidade que a gente tem com o síncrotron, na produção de luz síncrona do raio-x, é poder polarizar o campo elétrico da radiação incidente, tá? E eu posso fazer essa polarização de diferentes tipos, pode ser de forma linear horizontal ou linear vertical, ou essa polarização do campo elétrico do fóton incidente, né, do raio-x incidente da amostra, pode ser circular tanto à direita quanto à esquerda, tá? Então, se eu tenho um material magnético, eu posso fazer um experimento tal que eu aplique um campo magnético para poder fixar a direção da magnetização. E agora eu vou fazer aquele espectro de absorção do elemento, só que eu vou fazer um com polarização circular à direita e um com polarização circular à esquerda, tá bom? E aí o resultado, por exemplo, com um elemento magnético como o cobalto, pode ser visto aqui, ó, nesse gráfico. O que a gente percebe é o seguinte: se a gente se concentrar aqui no primeiro pico de onde tem a maior absorção, né, dos elétrons pelos fótons incidentes, né? Se eu uso uma polarização à esquerda, por exemplo, nesse exemplo foi assim, eu tenho uma maior intensidade, né, no pico de absorção do que o espectro coletado com a polarização da luz circular à direita, tá? O que isso quer me dizer, na verdade? Isso quer me dizer que agora o meu espectro de absorção, no caso de eu ter um material magnetizado, ele vai ser dependente dessa magnetização, né? E como que isso ocorre? Se eu tenho uma polarização que o campo elétrico ele é mais paralelo, né, a direção desse campo elétrico é mais paralela à orientação da magnetização, eu tenho uma máxima absorção. Se meu campo elétrico é antiparalelo à polarização da magnetização, né, a orientação da magnetização, eu tenho uma menor absorção, tá? Então, o que eu quero dizer é que os espectros de absorção medidos no material magnético, eles dependem da relação entre o campo elétrico, né, da luz polarizada com a orientação da magnetização do material, tá? E aí, se eu faço a diferença desse espectro, eu tenho o que a gente chama de dicroísmo magnético circular. E essa é a ferramenta que a gente utiliza para poder investigar as propriedades dos materiais magnéticos utilizando o síncrotron. É uma das possibilidades, né? Então, veja que fazendo a diferença desses dois espectros, eu tenho, então, o dicroísmo magnético circular. Se esse material fosse não magnético, eu teria os dois espectros obtidos com a mesma intensidade e eu não teria nenhum dicroísmo magnético circular, tá? Então, para ter esse dicroísmo magnético circular,
a amostra tem que apresentar alguma magnetização líquida. E aí, eu não coloquei as equações aqui, porque a minha intenção é mais informar, né, nessa apresentação, mas a gente pode fazer regras de soma utilizando esses espectros de absorção para poder tirar a contribuição do momento magnético orbital e a contribuição do momento magnético de spin, que é exatamente, né, as contribuições para o momento magnético total da amostra que eu mostrei lá no início. Então, é possível, com essa técnica, separar essas contribuições e para cada elemento. Se a sua amostra tem mais de um elemento magnético, você consegue extrair, fazendo um bom experimento, obviamente, você consegue extrair essas propriedades. Mas não só isso. A gente consegue também, através do dicorismo magnético circular, né, saber a orientação magnética de cada elemento, como eu disse anteriormente. Tá bom? E em sabendo a orientação magnética de cada elemento, a gente pode inferir qual é o ordenamento magnético da amostra. Tá? Então a gente pode identificar se essa amostra é ferromagnética, se essa amostra é antiferromagnética, ou seja, se um elemento tem um momento magnético para cima e o outro elemento um momento magnético para baixo, ou, por exemplo, ferrimagnética, que um momento magnético aponta numa direção, o outro momento magnético do outro elemento aponta numa outra direção, mas com uma intensidade menor. E outras fases magnéticas também. Tá? Então, essa é uma ferramenta bastante importante que nos permite identificar fases magnéticas do material. Se a gente combinar, então, essa espectroscopia com microscopia, a gente também é capaz de observar a distribuição dos spins magnéticos numa escala espacial que pode ser abaixo de 100 nanômetros, por exemplo. Aqui é um exemplo de uma estrutura magnética do tipo Volt e do tipo Skyrmion, por exemplo. Então, essas duas estruturas, essas duas configurações magnéticas, elas podem ser observadas através do dicorismo magnético circular, combinada com alguma técnica de microscopia. E eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente. Tá bom? Bom, e tem várias outras, né, consequências, né, mais específicas de você utilizar essa técnica para poder investigar os materiais magnéticos. Então, no Sirius em particular, tem uma linha que está sendo desenvolvida, que é a linha que eu trabalho, né, para poder investigar os materiais, que uma das finalidades dessa linha vai ser investigar propriedades de materiais magnéticos, justamente fazendo espectroscopia de absorção de raio-x e imagens, né, utilizando o dicorismo magnético circular. Então, é uma das linhas de luz que está sendo desenvolvida aqui no Sirius. Tá bom? Então, essas são as duas técnicas que vão estar na linha. Essas figuras não são as mais atuais, mas são as que eu tenho no momento para poder mostrar, né? Então, a gente vai ter, então, uma bobina supercondutora que permite aplicar campo magnético tanto fora do plano de 9 Tesla quanto no plano da amostra e variar também a temperatura. Então, a gente vai poder medir espectros de absorção utilizando essa bobina, né? E aplicar campo magnético ao mesmo tempo e se a amostra, então, for magnética, né, investigar as propriedades magnéticas da amostra. E também com um microscópio de fotoemissão de elétrons, que a gente chama de PIN, a gente vai poder fazer imagens com resolução espacial de até 10 nanômetros, tá bom? Utilizando um dos contrastes baseado no dicorismo magnético circular. Eu vou explicar um pouquinho à frente como que a gente faz isso, tá bom? Então, só para resumir, então, as características da linha, né, de Luiz Sabiá, a gente vai fazer, então, espectroscopia de raio-x, então, normalmente vamos medir espectros como esse, e também fazer microscopia com resolução na escala nanométrica, tá bom? Então, agora eu vou dar alguns poucos exemplos, né, para poder fechar, né, essa apresentação sobre espectroscopia mais microscopia, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo que eu acho bastante interessante, que mostra a potencialidade dessa técnica. Esses autores aqui, eles depositaram átomos de rômio sobre um filme de MgO. Então, esses átomos de rômio são absorvidos na superfície de MgO, e aqui tem uma imagem desses átomos individuais, né? E eles fizeram esse experimento de chás, né, de espectroscopia de absorção de raio-x, usando luz circular polarizada à esquerda e luz circular polarizada à direita. E aí eles observaram que, para uma determinada temperatura de 6,5 Kelvin, e aplicando o campo magnético de 8,5 Tesla,
esse elemento ele tem esse momento magnético, né, que foi identificado pela essa medida de dicroísmo magnético circular. Mas o que é interessante desse trabalho é que eles fizeram uma curva, né, de magnetização, ou seja, variaram o campo magnético e mediram a resposta magnética em função do campo, tá? E eles viram que quando eles atingem a saturação e reduzem o campo magnético para zero, esses átomos individuais de Römhild retêm 25% da saturação máxima da amostra. Tá? Então, mesmo em campo magnético zero, esses átomos de Römhild mantiveram, né, uma magnetização líquida, né, presente na amostra. Tá? E eles fizeram um experimento para ver qual é o tempo, né, que esses átomos individuais mantinham, né, essa remanência que a gente chama, né, que é exatamente ter uma magnetização líquida em campo magnético zero. E eles observaram que, por um longo tempo, né, esses átomos de Römhild mantiveram essa porcentagem da magnetização de saturação. E o que é interessante de você estudar átomos individuais e controlar a magnetização desses átomos individuais é que você pode usar essas características, essas propriedades, para desenvolver, por exemplo, computadores quânticos. Não é minha área, eu não vou explicar exatamente o que é um computador quântico, etc., mas existe uma pesquisa de controlar átomos individuais, né, voltada nessa direção. Então, esse é um experimento bastante interessante. Aqui está o artigo para quem tiver alguma curiosidade. Tá? Agora eu vou apresentar um exemplo de combinando espectroscopia e microscopia. E para isso eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho para falar um pouco dessas estruturas magnéticas aqui, que eu sei que tem gente que está no chat aí é interessado nessa configuração magnética. Os esquímios hoje, atualmente, são considerados a menor estrutura magnética, né, que pode ser observada, até abaixo dos 10 nanômetros. Tá? E os esquímios eles podem aparecer em diferentes fases magnéticas. A gente pode obter um esquímio ferromagnético, um esquímio antiferromagnético, ou seja, que os momentos magnéticos são opostos, ou um esquímio ferrimagnético, em que os momentos magnéticos são opostos, mas com intensidades diferentes. Tá bom? Então, utilizando diferentes técnicas de microscopia, é possível você observar essa estrutura circular. Então, você pode usar diferentes técnicas, microscopia Kerr, microscopia de força magnética, microscopia de varredura por transmissão de raio-x, ou microscopia de fotoemissão de elétrons PIN, que é a técnica que nós temos disponível aqui no Sintro, na Luiz Sabiá, para poder entender as propriedades dessa estrutura chamada esquímio, tá bom? Então, vou mostrar aqui um exemplo, né, de uma dessas medidas feitas por PIN para mostrar a potencialidade da técnica. Então, como que é feita então, uma imagem, né, de contraste magnético usando esse microscópio? O que a gente faz é fixar a energia, né, do elemento, né, que constitui a amostra. Nesse caso aqui desse trabalho era uma multicamada de platina, cobalto MgO. Então, o que eles fazem é fixar a energia do fotoincidente no máximo de absorção, né, do espectro de absorção de raio-x. E aí a gente faz um experimento com uma luz circular polarizada à direita e faz uma imagem, e com luz circular polarizada à esquerda e toma uma outra imagem. Fazendo a diferença dessas duas imagens, a gente consegue obter esse contraste magnético. E como eu disse antes, né, que a absorção do material magnético vai depender da orientação do campo elétrico e da luz incidente com a orientação da magnetização, a gente consegue mapear exatamente a estrutura local do esquímio. E com isso você consegue realmente definir essa quiralidade ou essa rotação dos spins dentro dessa estrutura. E essas estruturas magnéticas elas são importantes porque elas podem construir novos dispositivos de aplicação em memória magnética, como o que a gente chama de reciprocal memory, ou memória magnética. Né? Os esquímios eles podem ser movidos facilmente por corrente elétrica, então existe uma série de propostas, né, para poder substituir, por exemplo, os discos rígidos, usando, né, o movimento de paredes de domínios ou esquímios para poder, né, criar, né, esses novos bits 1 e 0 de informação.
Bom, então, para finalizar nessa apresentação, vou falar aqui agora também de um trabalho que a gente fez, né, ainda no síncrotron antigo, né, no UVX, em que a gente também procurou esses esquemas de multicamadas, né? Então, o que nós fizemos foi crescer uma multicamada agora com 2 elementos, né, magnéticos, cobalto e gadolínio, em que, dependendo da composição desse cobalto e gadolínio, o momento magnético de cada um desses elementos pode ter a mesma direção ou pode ter a direção oposta, tá? Então, o primeiro experimento que a gente fez foi usar, agora não um PIN, mas um microscópio de força magnética, né? Basicamente consiste em uma ponta magnética mapeando a superfície da amostra, então a gente consegue fazer uma imagem da magnetização que emana da amostra, tá? E aí a gente observou que em campo magnético zero, uma multicamada sem qualquer tipo de geometria ou padrão, tal, a gente observou essa estrutura aqui, onde essa cor azul e essa cor vermelha representam domínios magnéticos saindo e entrando no plano, tá? Numa estrutura que a gente chama de labirinto. Mas a gente está à procura dos esquímios, né? Daquelas estruturas circulares. Então, o que a gente fez foi depositar essa mesma multicamada numa rede de discos. Essa rede de discos foi produzida por litografia de feixe de elétrons, tá bom? E a gente variou o diâmetro desses discos, né? E também fizemos imagens utilizando essa técnica de MFM. O que a gente observou foi que para discos maiores, tá, a estrutura magnética era muito similar com a amostra não padronizada, né, com a amostra sem qualquer tipo de geometria. Mas, ao reduzir o diâmetro desse disco, a gente começou a ver, né, a aparecer esses esquímios, né, essas estruturas circulares, né, em que no disco de 650 nanômetros apareceram até 3 dessas estruturas. E quando a gente reduz ainda mais a dimensão desse disco, a gente observou, né, que esse esquema era estabilizado exatamente no centro do disco, em campo magnético zero e em temperatura ambiente. Tá bom? Só que, como eu falei sobre essa multicamada, a gente tem o cobalto e o gadolínio, que são 2 elementos que podem ser magnéticos, né? Mas a gente não sabe qual a orientação magnética deles. Então, que esquema é esse daqui? Ele é ferromagnético ou ele é ferrimagnético ou antiferromagnético? Para a gente responder essa pergunta, a gente fez um experimento de espectroscopia de absorção por raio-x e dicroísmo magnético circular. E o que acontece? Se o meu dicroísmo, né, ou seja, a diferença entre 2 absorções tomadas com luz polarizada à esquerda e à direita apontarem no mesmo sentido, isso significa que os momentos magnéticos estão alinhados na mesma direção, o material é ferromagnético. Se esse dicroísmo aponta em direções opostas, esse material pode ser antiferromagnético ou ferrimagnético. E o que a gente observou foi que o dicroísmo magnético para o cobalto apontava para baixo, enquanto o dicroísmo tomado para o gadolínio, né, apontava para cima. E isso, então, nos possibilitou identificar a nossa amostra como uma amostra ferrimagnética. Então, nessa composição, né, o ordenamento magnético da amostra é um ordenamento ferrimagnético. Tá? Isso aqui são apenas uma representação, né, das orientações desse momento magnético. Então, isso nos deu a possibilidade de concluir que, na verdade, esse isquímio estabilizado em campo zero, né, esse único isquímio individual, estabilizado em campo zero e temperatura ambiente, é, na verdade, um isquímio ferrimagnético. Tá bom? Então, assim eu concluo essa apresentação. Só para resumir, né, o magnetismo, então, vem desse movimento, né, orbital do elétron e o spin do elétron, que é o movimento em torno do seu próprio eixo. Então, a gente pode entender numa boa aproximação que o magnetismo vem daí. Os materiais magnéticos, então, são importantes, não só do ponto de vista da física fundamental, né, de novos fenômenos, mas também na construção de novos dispositivos de memória magnética, que podem ser menores e cada vez mais rápidos. A técnica de XMCD é uma técnica importante para a gente poder distinguir a contribuição de cada elemento magnético da minha amostra
e cada vez mais é necessário a gente combinar diferentes materiais para poder investigar novos fenômenos e desenvolver novas tecnologias. Então, essa é uma ferramenta muito importante. E eu deixo aqui, né, um aviso, né, de que a linha de Luiz Sabiá está sendo desenvolvida e vai ser dedicada a estudar fenômenos magnéticos na nanoescala, utilizando aquelas duas técnicas que eu mostrei. E a gente espera que, se alguém tem interesse em estudar materiais magnéticos, né, investigar propriedades magnéticas, possam, né, mandar propostas para a gente no futuro, para que a gente consiga contribuir com a pesquisa de que tem interesse nessa área, tá bom? Então, era isso tudo que eu tinha para falar, gente, né, nessa apresentação. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês. Nós que agradecemos aqui, professor, pela palestra. Muito obrigado, foi realmente excelente. Para o pessoal que está no chat, de fato, aí, né, nós vamos agora abrir para perguntas e vamos deixar bem aberto. Se alguém quiser também abrir o microfone e falar, eu vou deixar aberto também. Eu vou ficar fazendo a mediação aqui. Por enquanto, nós temos aqui uma pergunta e duas perguntas e algumas pessoas querem a fala. Então, eu vou fazer aqui a pergunta do professor Gerson, que é o seguinte. Aliás, professor Gerson, quer ligar o seu microfone e fazer a pergunta? Olá, boa tarde. Tá me escutando? Ok, pode fazer a pergunta, Gerson. Tá certo. Primeiramente, agradecer o professor Giovanni pela excelente apresentação. A minha pergunta é o seguinte, no caso, os estudos de materiais magnéticos no síncrotron, já que eles estão sendo estudados pela incidência, né, de um raio-x na amostra para espectroscopia e microscopia, vamos dizer assim, então existe essa interação radiação-matéria. Isso leva em consideração a cristalografia nesses estudos? Caso sim, de que modo acontece? No caso dessa medida de espectroscopia de absorção, a gente não leva em consideração... A cristalografia, né, da amostra sempre vai ser importante. Existem outras técnicas no síncrotron, né, como técnicas de difração, por exemplo, ou refletividade, que você pode, então, estudar a estrutura cristalográfica, né, do seu material, né, e tentar fazer uma correlação se a estrutura desse material também influencia nas propriedades magnéticas. E, geralmente, elas influenciam bastante. Mas nessa técnica em especial de espectroscopia de absorção, a gente não consegue tirar essa informação direta da cristalografia. Tá? O que a gente consegue obter realmente é as orientações magnéticas do material, né? Como esse material magnético, por exemplo, pode ser influenciado pelo ambiente em que ele está. Ou seja, você pode ter um material magnético como ferro, por exemplo, e oxigênio ao redor. Então, isso vai fazer com que o seu ferro oxide. Então, você pode ver, pelo esse espectro de absorção, por exemplo, essa oxidação. Mas no síncrotron tem outras linhas que estão sendo construídas que são dedicadas a você estudar mais essa parte de cristalográfica. E aí você pode fazer esses experimentos e tentar identificar propriedades complementares, né, para você entender melhor os comportamentos magnéticos que você vê da sua amostra. Ok. Obrigado, professor Gerson. Nós temos aqui agora uma pergunta do Érico, né, que gostaria de abrir o microfone, eu acho, né? Érico. Oi. Boa tarde a todos. Obrigado, Giovanni, pela palestra, excelente palestra, bom revê-lo. Muito bom, muito bom. Esperamos que em mais breve. Tomara que lá no síncrotron. Com certeza. Eu queria saber sobre a linha Sabiá que você falou, se lá vai poder ter resolução temporal, ou a gente vai conseguir... Qual é a resolução temporal que a gente consegue medir? A gente tem como medir transporte de parede de domínio ou transporte de esquímios? Essa é uma. Excelente pergunta, Érico. Sim. A gente está na fase, né, agora a linha Sabiá, ela é uma linha da segunda fase, né? Aqui, no momento, no Sirius,
Estão sendo construídas 6 linhas de luz, que são as linhas de luz da primeira fase. A linha Sabiá está na segunda fase. A gente está comprando uma série de elementos óticos para a construção da linha ainda. Então, ela ainda não começou a ser operacional. Mas uma das nossas discussões é exatamente fazer medidas temporais, tanto utilizando a bobina, como utilizando o microscópio de fotoemissão de elétrons. E isso é super importante para o que você disse, né, para poder a gente movimentar a parede de domínio e observar o movimento de parede de domínio. E isso é possível sim com o síncrotron. Só que o síncrotron ele tem que funcionar para isso de uma forma diferente, né? E a gente chama, tem um mecanismo, né, que é possível de fazer no síncrotron, de você dar um pump com raio-x, tá? E aí você mede a evolução temporal, né, o atraso, né, da magnetização, por exemplo, depois de você dar esse pump, né? É como se fosse uma técnica de pump and probe também, usando um laser, por exemplo, de titânio e safira, só que aí você faz com que o raio-x que chega na sua amostra seja um raio-x mais rápido. Isso é possível você fazer, e a resolução temporal, ela vai chegar ali nas dezenas de nanosegundos. Não é mais do que isso. Para poder fazer dinâmicas mais rápidas, aí você precisa ir para outros tipos de laboratórios, como o Free Electron Laser, por exemplo, que já é possível você fazer na ordem de pico femtosegundos. Mas com o síncrotron você consegue fazer nessa casa, nessa ordem, o que é compatível com o movimento de parede de domínio nesse caso. Então a gente... Dá para pegar um movimento de parede de domínio. Já dá para a gente poder pegar o movimento da parede de domínio, né? Então a gente vai assim tentar, de alguma forma, desenvolver, porque tem, né, pessoas interessadas em estudar não só a parte estática da formação dessas estruturas de domínios, mas também a dinâmica delas. Outra coisa, porque você mostrou o que você mostrou do professor lá, ele mediu em microsegundos, né, que é um tempo bem grande para a parede de domínio, né? O seu artigo que você publicou, você achou um esquírmio em um disco de 250 nanômetros, relativamente grande, né, para o esquírmio, e numa multicamada com platina. A platina, ela induz uma anisotropia perpendicular, né? Uhum. Aí tem lá o cobalto e cobalto e gadolínio. É uma multicamada de cobalto e gadolínio. Nesse seu experimento aí, você tem como dizer qual é a formação do esquírmio? Assim, você falou que é um esquírmio ferromagnético, mas o que faz a quebra de simetria é a anisotropia perpendicular ou é a interação de logística e Moria? A gente tem como tirar esse resultado em síncrotron? Ótima pergunta também. Então, só para poder explicar, então essa multicamada é uma multicamada que a gente vê que é simétrica, né? Você tem platina embaixo e platina em cima, e o material magnético, o cobalto gadolínio no meio, né? Isso foi repetido 15 vezes. Então, como você bem falou, a platina, né, ajuda a ter a magnetização fora do plano, né, anisotropia perpendicular, mas também a platina induz essa interação de halogínico-moria, né, que dá essa quiralidade para o esquímio. Com o MFM, que é uma técnica que basicamente a gente mede a orientação magnética da amostra fora do plano, a gente não consegue distinguir essa orientação magnética do esquímio, né? Ou seja, se esse esquema é do tipo Niel ou do tipo Bloch. A gente não vai conseguir dar essa informação. Mas com o PIN, que tem, além da seletividade química, consegue ter aquela distinguir a absorção devido à orientação do campo elétrico da luz incidente e da orientação magnética, a gente consegue. Então, a gente tentou fazer esse mesmo experimento, né, utilizando esses discos com o PIN. O que acontece é que o síncrotron antigo, a gente tem uma baixa taxa de fluxo, né, de fótons chegando na amostra. Então, a gente não conseguiu ter resolução para medir. Então, com o Sirius, que vai ter um fluxo muito maior, a gente espera, então, conseguir, né, fazer essa medida e distinguir não só a orientação desse esquímio, mas medir em cada borda desse material. Você pode fazer uma medida com um PIN, uma imagem, na borda do cobalto. Então, você veria, por exemplo, um contraste claro, e na borda do gadolínio um contraste escuro, porque eles são antiparalelos, por exemplo. Então, não só a orientação, distribuição espacial dos momentos magnéticos vai ser possível ser obtido com PIN,
né? Mas também fazer a medida em cada um desses elementos. É o que a gente espera, né, fazer em breve, assim que a linha de luz estiver desenvolvida. Porque eu tenho um simulado para disco de 50 até 400 nanômetros, né, esquímios, e o que a gente queria fazer era dinâmica com disco com defeitos topológicos. Então, a gente inseriu defeitos nos discos e queria colocar corrente desse tipo polarizada. Então, se a gente conseguisse medir, né, no futuro próximo, a parte estática eu tinha simulado já, né? Eu queria colocar a parte dinâmica. Isso. Tudo isso que você está falando assim, já está sendo discutido porque é nessa direção que a gente quer seguir, né? Você poder a dinâmica e acompanhar a dinâmica dessas estruturas. Nas minhas simulações, o defeito em disco, ele influencia bastante a formação do esquímio, tanto por anisotropia como por dialogia e esquimoria. Chega um momento que você tem alguns cortes que o esquímio é destruído. Então, você quebra a estabilidade topológica do esquímio, a depender do defeito que você introduz nos discos nanométricos. Interessante. Talvez isso daí também, introduzir esses defeitos, pode até modificar a formação estática do esquímio também, né? Não isso. A formação estática simulada, ele modifica. A gente sai de esquímio... Legal. Isso é uma coisa que a gente já consegue fazer. A gente conseguiria ver até já por MFM, por exemplo. A gente sai de parede tipo BLO para parede tipo NEEL para parede tipo BLO. Então, dependendo do defeito que a gente introduz, a gente quebra a estabilidade topológica mesmo do esquímio e a formação dele se dá de uma outra forma. Qual o tamanho do teu disco, Caico? Com dialogia e esquimoria, eu estou simulando em termos de 100 nanômetros. O que acontece, é interessante, né, você ter feito essas simulações, porque eu não mostrei na minha apresentação, mas a gente fez imagens também, né, eu fiz imagens também em discos menores. Quando você abaixa de 250 nanômetros para 200, o sistema ficou uniforme, magnetização uniforme. Mas aí, eu observo que quando com o que induz a quebra de simetria é a anisotropia perpendicular, eu só consigo obter esquímio nesse tipo de multicamada cobalto-platino que eu já tinha feito com o Flávio lá, esquímio a partir de 220 nanômetros. Então, se a indução for majoritariamente de energia perpendicular, de anisotropia perpendicular, o tamanho do disco é nessa faixa, tamanho menor, né, de 220 a 250. O diâmetro desse esquímio que eu mostrei lá, o esquímio isolado, é cerca de 70 nanômetros, né? Ali, né? Então, só falando o diâmetro do disco, né? Tem o diâmetro do disco, que é 250 nanômetros, mas o tamanho do esquímio, né? Você fazendo um line scan, né? Um cross-section ali para você poder pegar a meia largura, o tamanho médio é cerca de 70 nanômetros, né? Então, esses esquímios... E o que é interessante de você estudar os esquímios ferrimagnéticos ou os antiferromagnéticos é que os esquímios apresentam, quando você passa uma corrente, aquele efeito Hall de esquímio, né? Ele vai para a borda do material. Vai para a borda. Se você começa a estudar esquímios antiparalelos, né, antiferros ou ferrimagnéticos, você pode reduzir, né, esse efeito Hall de esquímio. Então, por isso que agora eu estou focado em procurar esquímios tanto em materiais ferrimagnéticos como em antiferros. Bom, até a pandemia chegar, né? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que é melhor deixar o Davi continuar as perguntas dos participantes aqui. Sim, Paulo. Vamos deixa eu atualizar aqui as falas, né? O próximo a falar é o Fábio Rodrigues. Fábio, tá por aí? Se quiser ligar seu microfone, quiser que a gente faça a pergunta. Só vou deixar avisado aqui, ó, que aí depois do Fábio, o próximo seria o Emerson Duarte, que também espero que esteja por aí. E aí depois, Paulo, se você quiser, você pode fazer depois do Emerson. Mas, por enquanto, o Fábio Rodrigues. Ah, tá. Então, eu vou fazer a sua pergunta, Fábio. Você deixou ela aqui no... Tá. Ô Giovanni, a pergunta do Fábio Rodrigues aqui para você, ó. Qual é a faixa de energia que os raios-x qual é a faixa de energia em raios-x utilizadas no síncrotron? O síncrotron novo, o Sirius, ele vai ser de 3 GeV, né? Essa energia total. Aí a faixa de energia vai depender de cada linha. Tem linhas de luz que a gente chama de linhas de luz de raio-x mole, por exemplo, né? Que é a linha de luz que eu sou pesquisador, né? Uma delas, tem outras linhas de luz de raio-x mole também.
que vai de centenas de eletronvolts até 2.000 eletronvolts, 3.000 eletronvolts. E tem linhas de luz que vão a energias maiores, que são dos raios-x duros, né? Então você tem lá 10.000, 15.000 eletronvolts. Eu não sei qual é o máximo, vou ficar devendo qual é o máximo assim, de energia, mas tem linhas de luz que você vai ter raio-x duro para poder você estudar amostras mais volumosas, por exemplo. Mas eu não me lembro, agora não me recordo exatamente o valor máximo de energia que vai. Então, você vai desde as dezenas de eletronvolts até 30 keV, coisa desse tipo. Não vou chutar um número maior para não falar alguma besteira, mas é um range grande. Eu posso depois, se a pessoa que perguntou quiser, eu posso pegar essa informação e passar para ela. Ok. Vou passar agora para a pergunta do Emerson. O Emerson, se gostaria de ligar o microfone, aliás, para falar. Bom, ele deixa aqui a pergunta, né? Ele tem uma curiosidade, diz, em relação ao spin pumping na spintrônica. Como é que ocorre isso nos fenômenos eletromagnéticos? Você pôde entender a pergunta, a dúvida dele, a curiosidade? Acho que sim, né? Spin pumping na spintrônica. Vou tentando, não é uma coisa que eu trabalho muito, mas o spin pump, na verdade, é a injeção de spin. Se você, por exemplo, se você tem uma camada magnética tal como essa que eu mostrei, com um metal de interação spin-órbita em cima, ou seja, um material ferromagnético e um metal em cima que em interação spin-órbita alta, como platina. Então, sei lá, o sistema cobalto-platina, ou platina-cobalto, você pode ter injeção de spins dessa camada não magnética dentro da camada magnética, o que faz com que a magnetização desse material precessione. Isso é um pump, né? Então, é um spin pump. Então, a magnetização precessiona porque você tem injeção de spins numa bicamada como essa, por exemplo, né? Então, isso é um sistema que também pode ser estudado por síncrotron, utilizando dicloride magnético circular, só que você precisa fazer uma detecção temporal. Então, você tem que usar um pumping dado pelo raio-x para poder né, conseguir fazer essa percepção da magnetização, e você monitora a magnetização voltando do equilíbrio para o equilíbrio. Travou? Certo. O Paulo, gostaria de falar? Tem uma pergunta? Não sei se o Paulo saiu. Ok. Bom, eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, de tirar alguma dúvida com o professor Giovanni. Eu gostaria de falar, é rapidinho. Ok. Quem é? Deixa eu ver. É Andréa. Andréa. Tá certo, Andréa, pode falar. Não tem nada a ver com a apresentação, porque eu já assisti algumas apresentações de Giovanni. Giovanni é muito bom, né, Giovanni? Eu estou bem assim, feliz em revê-lo. Eu queria deixar isso bem explícito aqui. Também estou muito feliz, muito feliz. Obrigado. Tenho saudade da época que a gente era amigo de verdade. E você ainda é amigo da Roberta, hein, Giovanni? Porque, assim, toda aquela danada. Um beijo para ela, vi ela aí. Roberta. Beta. Aquela chata, né? Aquela chata, né? Isso, porque tinha muito tempo que eu não via você e você é demais, gente boa. Valeu, muito bom. Olha, e dá chega para lá no Érico, que ele pegou pesado aí nas perguntas. Hein? Eu vou fazer isso, não se preocupe. Dá um corretivo nele. Beijão para você. Beijão. Só para esclarecer, Giovanni, o Érico e a Andréia aí são conhecidos seu da onde? É lá do CBPF, né? Na época do lá CBPF. Do mestrado, O Paulo também, né? O Paulo trabalhou no mesmo laboratório que eu, né? Fez o mestrado e doutorado no mesmo laboratório que eu fiz.
Ah, sim. Então a gente é tudo de lá, Interessante. né? E aí tá todo mundo espalhado aí por esse Brasilzão. Ah, mas pô, que legal que eles também entraram aqui, participaram com a gente. Enriqueceu bastante a palestra. E lembrando que essa palestra está sendo gravada, né? E ela vai estar disponível no YouTube, inclusive aqui na parte das dúvidas, questões. Então, assim, foi de muita valia a contribuição de todos eles. Paulo? Paulo, tá por aí? Tô aqui. Tá me Vai lá, escutando? Paulo. Sim, pra gente encerrar, tá? Acho que a última pergunta pode ser sua, Paulo, e aí a gente encerra. Beleza. Não é bem uma pergunta, não. Eu queria comentar também a respeito do que o Érico falou lá. O que o Érico faz é simulação, né? Simulação micromagnética. Não, para deixar bem claro. O Giovanni também simula, mas o trabalho mesmo pesado é o experimental, né? E aí, acho que vocês viram eles conversando um pouco, e eles falaram de tamanhos de disco, falou 100 nanômetros, 250 nanômetros. Tem algumas diferenças que eu queria, inclusive, falar para o Érico, que eu fazia a simulação, Érico, também para discos pequenos, mas sempre que eu tentava reproduzir experimentalmente, tem uma coisa que atrapalha muito, que tem inclusive a ver com o que o Gerson perguntou, que é a cristalografia, né? Quando a gente vai fazer esses discos, o grão, o tamanho do grão, a direção, isso atrapalha muito na hora de confeccionar, que não sai igual exatamente a simulação. Aí acaba tendo esse resultado aí que o Giovanni teve lá, que é uma magnetização totalmente fixa, né, para uma direção só, ou para cima, no caso. Então, ele sai fora do plano. Aí acaba que essa interação aí entre a anisotropia fora do plano e a interação de Zero-Esquimoria eu, sinceramente, acho um pouco difícil de saber qual que está interagindo mais do que a outra. Eu não sei. Então, essa é a minha pergunta para o Giovanni. Se tem na literatura já alguém que já conseguiu definir essa diferença, não sei se tu já pesquisou ou não, se tem essa diferença experimentalmente falando. Aqui na minha amostra PMA é muito mais forte, então é ela que comanda e tal. Mas a minha pergunta era medível, assim, se alguém mediu, é isso e isso. Então, porque essa resposta eu não tenho. Eu vou tentar resumir um pouco de tudo que você falou, assim, daquilo que eu entendo, né? Primeiro que essa interação de desalogia-esquimoria, né, ela vem de uma quebra de simetria espacial, né? Então você tem que realmente olhar para a cristalografia do seu material para poder entender essa interação, né? No caso de filmes finos e interfaces, essa interação ela surge entre um material magnético e um material não magnético com alta interação spin-órbita. Então, no caso de cobalto e platina, eu vou ter essa interação de desalogia-esquimoria. Mas veja bem, se eu tenho platina embaixo, cobalto no meio e platina em cima, a contribuição do cobalto e da platina, né, e da platina e do cobalto, elas são opostas. Então, a interação de desalogia-esquimoria deveria ser zero. Só que, quando você cresce um filme real de cobalto em cima de platina e de platina em cima de cobalto, o filme, a interface, ela não é perfeita. Então, esse defeito que você diz que é ruim, na verdade, é o que gera ainda uma interação de desalogia-esquimoria líquida. Você tem um sistema que é simétrico, mas que não é perfeitamente simétrico por conta das condições de crescimento. Então, isso já leva à interação de desalogia-esquimoria. Você tem um sistema com anisotropia perpendicular, vai primeiro, né, permitir que você forme domínios magnéticos com orientação fora do plano. Então, a anisotropia perpendicular ela vai nesse sentido. Mas o isquímio ele é estabilizado pela interação de desalogia-esquimoria, porque veja que o isquímio ele é uma estrutura não colinear. Se você olhar para a estrutura por fora, ela aponta nessa direção e depois ela vai gradualmente mudando a orientação magnética até virar no centro do isquímio. Quem dá essa orientação é a interação de desalogia-esquimoria, né? Tem alguns sistemas e alguns casos muito particulares que, por interação dipolar, você também consegue
estabilizar os esquemas, mas a estabilidade dos esquemas da maioria dos sistemas de filmes finos e multicamadas é dada pela interação dos elogistas Moria. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma anisotropia muito forte fora do plano, você não vai ter o esquema lá. Então, é um balanço energético entre essas duas, né, propriedades e outras também, né, defeitos, como você falou. Mas é uma competição entre energias, mas a interação dos elogistas Moria geralmente tem que estar lá presente. Tá? Então, não é nenhuma questão de quem é maior ou quem é menor. Você não pode ter um sistema com anisotropia muito forte, então porque você vai alinhar todos os momentos magnéticos na mesma direção. Então você tem que controlar isso, e é possível controlar isso variando a espessura dos materiais, por exemplo. Mas é importante você ter um sistema que também tem interação de logística Moria para dar essa estabilidade ao esquema. Quem estabiliza o esquema nesses sistemas é a deslogística Moria. Tá bom? Ok. Bom, gente, já estamos chegando aqui no nosso limite da nossa palestra, então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Giovanni por ter contribuído essa tarde com a gente aqui, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos os participantes também, e dizer que todos que se inscreveram naquele linkzinho lá vão receber um certificado de participação na nossa palestra aqui, né, pelo Física Amapá. E para a gente encerrar, então, a gravação, eu gostaria de passar pela última vez a palavra para o professor Giovanni, para as considerações finais e agradecimentos dele, para a gente encerrar a nossa gravação que vai para o YouTube. Professor Giovanni. Bom, pessoal, obrigado aí ao pessoal obrigado primeiramente ao Paulo pelo convite, né? Foi um prazer realmente poder apresentar um pouco da minha pesquisa e também falar um pouco aqui do Sirius, né, que é a nova fonte de luz síncrotron aqui que a gente tem no Brasil, em Campinas. A gente está bastante preocupado para poder desenvolver novas ferramentas para poder ajudar na pesquisa, né, que é desenvolvida não só aqui no Brasil, mas também por outros pesquisadores do mundo inteiro. É um prazer, foi um prazer também reencontrar, né, os amigos aí da época lá do doutorado, né, o Érico, né, e a Andréa. Um abração para vocês, espero que a gente possa trocar aí contatos e tudo mais, para a gente poder estreitar mais os